Ele é polêmico, amado por uns, odiado por outros, mas impossível de ser ignorado. Pose do Rodo, um dos nomes mais influentes do funk carioca, foi novamente parar no centro de uma tempestade midiática, e dessa vez com algo muito mais sério do que uma simples polêmica nas redes sociais. No mês de maio de 2025, a prisão do funkeiro explodiu como uma bomba na imprensa nacional. Acusações pesadas, imagens dramáticas e especulações sem fim se espalharam como fogo em palha seca. Mas afinal, o que está por trás da prisão do Pose do Rodo? Quais foram as verdadeiras razões? Teria sido uma injustiça, um acerto de contas, ou o reflexo de um sistema que persegue determinados artistas? Prepare-se para conhecer todos os detalhes, dos bastidores da investigação até os depoimentos que ninguém teve coragem de revelar. Esse é o documentário definitivo sobre o caso Pose do Rodo, com informações exclusivas e atualizadas até os últimos desdobramentos de maio de 2025. A ascensão de um fenômeno. Antes de falarmos da queda, é preciso entender a ascensão. A trajetória do Pose não começou do topo. Criado no Rodo, em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, Pose enfrentou de perto a dura realidade das favelas brasileiras. Com letras agressivas, batidas pesadas e uma autenticidade rara, ele conquistou milhões de fãs ainda muito jovem. Seus primeiros hits viralizaram por retratar o cotidiano das comunidades sem filtro, e seu carisma explosivo o tornou rapidamente um ícone, não apenas do funk, mas também da juventude periférica que se viu representada nele. Na manhã seguinte à prisão, o nome do Pose continuava dominando os noticiários, mas agora em um novo tom. Especulações. Programas de televisão, rádios populares, portais de notícia e podcasts voltaram suas atenções ao caso. A pergunta que se repetia em todos os cantos era: o que realmente está por trás da prisão do funkeiro mais polêmico do Brasil? Suspeitas começaram a surgir de todos os lados. Alguns jornalistas, com acesso a fontes próximas da Secretaria de Segurança Pública, vazaram detalhes não confirmados, indicando que Pose poderia estar sendo investigado há meses, talvez anos, e que sua prisão não havia sido motivada por um único evento isolado, mas sim pelo acúmulo de provas e movimentações incomuns. Na internet, detetives digitais começaram a fazer conexões entre datas, vídeos postados por Pose, lives com comentários suspeitos e publicações de terceiros que agora pareciam avisos disfarçados. As threads no X, antigo Twitter, viralizavam com hipóteses cada vez mais ousadas. Pose teria sido traído por alguém do próprio círculo íntimo. E foi nesse momento que um novo personagem entrou em cena. Um ex-integrante da equipe do Pose, que gravou um vídeo enigmático dizendo ter alertado Pose sobre um plano armado para derrubá-lo. Sem citar nomes, o homem disse que a rua não perdoa quem muda de lado, o que foi interpretado como uma alusão direta à ruptura do Pose com pessoas influentes do tráfico, das comunidades e até de sua equipe antiga. A tensão aumentava, mas algo ainda mais inesperado estava prestes a acontecer. O vídeo vazado do presídio. Em uma virada que ninguém esperava, um vídeo de dentro da unidade prisional onde Pose estava detido foi vazado e circulou rapidamente pelas redes sociais. As imagens mostravam o funkeiro aparentemente tranquilo, conversando com outros detentos e até rindo de algo. O vídeo tinha poucos segundos, mas foi o suficiente para gerar uma nova onda de interpretações. Alguns viram nas imagens a prova de que Pose continuava respeitado mesmo dentro da prisão, o que seria reflexo de sua origem nas comunidades e de sua imagem como cria. Outros, no entanto, interpretaram a tranquilidade como uma estratégia de defesa, afirmando que Pose estaria fingindo calma, enquanto por dentro enfrentava um verdadeiro inferno psicológico. O que ninguém sabia até então é que o vazamento do vídeo teve consequências graves. A Secretaria de Administração Penitenciária instaurou uma sindicância para descobrir quem havia feito a gravação.
Fontes internas confirmaram que celulares foram apreendidos na cela ao lado da de Pose e que agentes penitenciários foram afastados temporariamente. A situação, que já era crítica, se agravava a cada dia. Os advogados entram em cena. Naquele mesmo dia, os advogados do Pose convocaram uma coletiva de imprensa. Em frente às câmeras, o advogado-chefe da defesa disse que a prisão de Pose era ilegal, arbitrária e baseada em suposições frágeis. Afirmou ainda que não existia mandado válido para as ações da Polícia Civil e que iriam entrar com um pedido de habeas corpus urgente. Essa fala gerou ainda mais comoção. Os fãs tomaram as redes com a hashtag #LiberdadeProPose, que ficou em primeiro lugar nos assuntos mais comentados no Brasil por mais de 12 horas. Já os detratores do cantor, muitos deles figuras conservadoras e influenciadores críticos do funk, diziam que a prisão era merecida e tardia. A guerra ideológica foi instaurada. Liberdade artística versus apologia ao crime. O relatório da inteligência policial. 3 dias após a prisão, um dossiê sigiloso produzido pela inteligência da Polícia Civil foi vazado para a imprensa. O documento, com mais de 80 páginas, incluía prints de conversas do WhatsApp e Telegram, movimentações bancárias acima do padrão esperado para um artista autônomo, ligação com 2 empresários investigados por lavagem de dinheiro e financiamento ilícito de eventos em favelas, vídeos de festas privadas com possível presença de armas. Embora o conteúdo do relatório ainda não tenha sido verificado judicialmente, o vazamento foi suficiente para reacender a desconfiança da opinião pública. Será que Pose estava envolvido em algo muito maior do que mostrava nas redes sociais? Depoimentos contraditórios. E o silêncio do cantor. Enquanto os promotores reuniam evidências e a defesa articulava o habeas corpus, Pose permaneceu em silêncio. Nenhum vídeo, nenhum bilhete público, nenhuma fala direta ao público. De acordo com os advogados, ele teria optado por não prestar depoimento até que o habeas fosse julgado, alegando risco de autoincriminação. Mas essa ausência de posicionamento foi rapidamente explorada por seus opositores. Vídeos começaram a circular, sugerindo que Pose estava encurralado pela própria arrogância e que o silêncio dele dizia muito. No entanto, seus fãs interpretaram o silêncio de outra forma, como uma estratégia calculada, um sinal de inteligência e força psicológica. Para muitos, Pose estava apenas aguardando o momento certo para voltar com tudo, mais forte, mais polêmico e mais influente do que nunca. O clima ao redor do caso ganhava contornos quase cinematográficos. Nos bastidores, os bastões de poder jurídico e midiático começavam a se movimentar com intensidade. Enquanto isso, nas ruas do Rio de Janeiro e nas periferias das grandes capitais, o sentimento era de revolta e tensão. Grupos de fãs começaram a organizar manifestações pedindo liberdade para o cantor. No Complexo da Maré, Rocinha, Alemão e até em bairros de São Paulo como Capão Redondo e Grajaú, pichações com frases como "Pose livre já" começaram a aparecer. Em paralelo, influenciadores e artistas que já tinham colaborado com o cantor se dividiram. Uns pediram justiça, outros silêncio. E foi exatamente esse silêncio que passou a incomodar a opinião pública. O homem que sabia demais. A teoria mais ousada ganhou força nas redes sociais. Pose estaria sendo silenciado porque sabia demais. Algumas páginas ligadas ao noticiário underground começaram a levantar a hipótese de que Pose teria esbarrado em um esquema maior, que unia empresários do show business, milícias e até financiamento político com dinheiro ilícito. A prisão, nesse contexto, seria uma forma de tirá-lo de cena. Os vídeos mais virais sugeriam que os shows de Pose em favelas cariocas não eram apenas eventos artísticos. Eles funcionariam como cortinas de fumaça para grandes transações financeiras e alianças entre facções e intermediários de alto escalão. A teoria, claro, não foi confirmada por nenhuma fonte oficial, mas o simples fato de circular em ritmo de avalanche alimentou ainda mais a comoção pública.
Entrevistas com moradores e amigos do passado. Jornalistas independentes foram às ruas, buscando ouvir moradores da região onde Pose cresceu. Amigos de infância, ex-namoradas e até professores de escola reapareceram contando versões sobre a personalidade do cantor antes da fama. Os relatos iam desde um menino humilde, revoltado com as injustiças sociais, até um cara que sempre soube onde queria chegar e que nunca esqueceu de onde veio. Um antigo conhecido afirmou em vídeo: Pose era daqueles que já andava com caderno de rima e sonho na mochila, mas também via coisa demais. Talvez tenha se aproximado de gente que hoje quer que ele calhe a boca. Esse tipo de depoimento trazia uma camada emocional poderosa para a narrativa. Agora, Pose não era apenas um cantor preso. Ele se tornava, para muitos, um símbolo de resistência e, para outros, de inconsequência. Os detalhes do processo, o que há no papel. Enquanto isso, documentos do processo vieram a público graças a uma liminar impetrada pela defesa, que exigiu transparência. O que se soube ali foi chocante. A denúncia oficial contra Pose incluía 14 páginas, onde constavam associação com figuras ligadas ao tráfico, suposto uso de dinheiro ilícito para financiamento de clipes, relacionamento com empresários que respondem por organização criminosa, citações indiretas em escutas telefônicas monitoradas há mais de um ano. Mas algo chamava a atenção: nenhuma prova direta, nenhum flagrante, nenhum vídeo concreto. Tudo baseado em conexões e proximidade, sem que Pose aparecesse diretamente executando qualquer ato ilícito. A defesa reagiu com veemência. Não se prende um homem por onde ele passou ou com quem ele andou. Isso é prisão por contexto e não por crime. Cultura funk na mira. Com o nome de Pose nas manchetes, o funk carioca voltou a ser alvo de críticas. Programas policiais passaram a exibir trechos de músicas antigas do artista como se fossem provas de sua culpa. Letras com conteúdo explícito e menções à criminalidade foram editadas para parecerem confissões, mas artistas como Djonga, Felipe Ret, Cabelinho e Criolo saíram em defesa do funkeiro. Todos afirmaram, em entrevistas e stories, que a arte não pode ser confundida com apologia e que o funk, como manifestação cultural das favelas, sofre perseguição sistemática. A discussão ficou nacional, cultural, política e perigosa. A decisão do juiz e o habeas corpus. Em 15 de maio de 2025, o habeas corpus entrou em julgamento. O Ministério Público se opôs, mas a defesa apresentou um documento estratégico, um laudo de compliance financeiro, assinado por um perito independente, que desmontava parte das acusações sobre lavagem de dinheiro. O juiz responsável pediu mais 48 horas para a análise, e foi aí que a imprensa parou tudo. Era o momento decisivo. Ou Pose seria solto, ou ele enfrentaria meses, talvez anos, em prisão preventiva até o julgamento final. Em 17 de maio de 2025, após dias de tensão, o juiz responsável pelo caso deferiu o habeas corpus solicitado pela defesa de Pose. A decisão foi clara. Não havia provas diretas que justificassem sua prisão preventiva. O artista foi solto sob medidas cautelares: obrigação de se apresentar mensalmente à justiça, proibição de deixar o país sem autorização, restrições para contato com alguns envolvidos no processo, monitoramento eletrônico por 90 dias. A notícia explodiu nas redes sociais. O vídeo do momento em que Pose deixou a cadeia foi compartilhado milhões de vezes. Ele saiu vestindo branco, calado, com os olhos baixos. Nenhuma palavra, nenhum gesto, só silêncio e aplausos do lado de fora. Primeiro pronunciamento de MC Pose. 2 dias após sair da prisão, Pose quebrou o silêncio em uma live histórica no Instagram, que bateu mais de 1,2 milhão de visualizações simultâneas. Com um tom calmo e direto, ele disse: "Tão tentando calar a voz de onde eu vim. Mas eu tô aqui. Não devo, não temo. E ainda vou cantar muito.
Pelo povo, pela favela, pelo funk, isso aqui é além de mim. A transmissão durou 12 minutos. Sem choro, sem gritos, apenas verdades e olhos marejados. O público reagiu com uma avalanche de apoio. Comentários, corações, hashtags. A mais forte? Pose livre, o novo clipe e a volta por cima. Menos de uma semana após a soltura, Pose lançou o clipe Sobrevivente, com versos pesados e diretos, que muitos interpretaram como uma resposta ao sistema. A produção contou com imagens filmadas antes de sua prisão e cenas poéticas de uma cela vazia. O refrão dizia: "Tentaram me apagar, mas esqueceram que quem veio do nada já é luz por natureza." O vídeo bateu 10 milhões de views em 48 horas. Foi o maior lançamento de funk do ano até então. A mídia precisou se curvar novamente. Pose estava de volta. O impacto político e social. A prisão de Pose se tornou um ponto de inflexão na discussão sobre criminalização da cultura periférica no Brasil. Organizações de direitos humanos denunciaram o uso de práticas preventivas para sufocar vozes influentes nas favelas. O caso foi citado em universidades, em plenárias de movimentos sociais e em uma sessão especial da Câmara dos Deputados, onde a oposição acusou o sistema de racismo institucional disfarçado de justiça. O funk voltou a ser centro do debate cultural. Pose virou símbolo, gostem ou não. E o futuro? Hoje, no final de maio de 2025, Pose está livre, mas sob vigilância constante. Seus advogados trabalham para desmontar o restante das acusações. Ele prometeu seguir produzindo, mas de forma mais estratégica. Nos bastidores, especula-se que está montando sua própria gravadora, vai lançar um documentário sobre sua prisão, está escrevendo um livro com ghostwriter sobre sua trajetória. Pose tem dito que não quer vingança, mas quer respeito. E pretende lutar por isso com microfone na mão, não com arma no bolso. Um nome que marcou uma geração. Pose da 10 era, para muitos, apenas mais um funkeiro. Hoje, ele representa muito mais. A prisão que tentou silenciar um artista acabou amplificando sua voz. O que era apenas música de baile virou resistência, narrativa, símbolo. E se antes ele era só ouvido, agora ele é escutado.